Foram quase 8 anos nas bancas. Apesar do pouco tempo, o Novo Jornal garantiu um capítulo na história da imprensa do Rio Grande do Norte. A exemplo de outros títulos, o jornal impresso saiu de circulação por falta de um modelo de negócios que sustente o custo de uma redação em tempos de mídias digitais. Meu convidado da semana é o jornalista Cassiano Arruda Câmara, idealizador do Novo Jornal. Ele diz que o grande desafio do impresso é conquistar o público jovem. Cassiano, foram quase 8 anos de novo nas bancas de jornais e revistas. Como é que o senhor define a presença do Novo Jornal na imprensa do Rio Grande do Norte? Eu acho que o Novo Jornal é um marco. Provavelmente um marco que pode delimitar o fim de uma era. Quando o Novo Jornal foi criado, em Natal circulavam 6 jornais diários. Hoje Natal tem 2. Tem a Tribuna do Norte e tem o jornal Agora RN. O Novo Jornal entrou no mercado altamente competitivo com uma proposta muito bem delimitada. Quer dizer, na verdade, o jornal foi consequência de uma coluna. Eu fazia uma coluna no Diário de Natal e o Diário de Natal me demitiu. A Roda Viva. A Roda Viva, que circulou durante 34 anos. E então, foi testemunha da história de Natal e do Rio Grande do Norte, que era especializado nisso, ao longo desse tempo todo. Como no Diário de Natal, a coluna saiu sem ter tido nenhuma explicação aos leitores, eu fui muito solicitado, eu, Cassiano, não apenas de leitores, mas de empresários que me estimularam ao máximo o lançamento de um novo jornal e coisa. E eu reagi. Achava que tinha passado e tal, mas foi tanta gente, Tanto apelo, né? Estímulo também. Estímulo, sobretudo estímulo, e gente disposta a apostar. Quando eu comecei a fazer essas contas, o meu filho, o Arturo, chegou e disse: pai, olha, existe um produto que, se ficar fora da prateleira durante muito tempo, ele vai se deteriorar. Eu fui demitido no dia 22 de abril de 2009 e o jornal, Novo Jornal, chegou às bancas no dia 17 de novembro desse ano. E qual foi a grande marca desse período? Olha, o que eu posso dizer é que durante 15 meses eu fiz o jornal dos meus sonhos. Como eu não sou empresário, eu sou jornalista, eu produzi o jornal com quem eu sempre sonhei. Evidentemente que não podia dar certo empresarialmente. Mas o projeto foi tratado, como não foi tratado por mim, mas pelo meu filho, que tem um senso de gestão e de administração, ele cumpriu todo o ritual. Então o jornal saiu, antes de se fazer o jornal foi feito um business plan. No business plan foram feitas várias pesquisas, inclusive pesquisas qualitativas, e com a assessoria e a consultoria que nós contratamos, se reduziu muito o impacto, e isso viabilizou o projeto, do pré-investimento, do investimento industrial. O Novo Jornal foi impresso durante todo esse período em João Pessoa, no Correio da Paraíba, que para eles terminou sendo um bom negócio, porque o período, você sabe mais do que qualquer pessoa, que os jornais rodam por cadernos. Então tem o chamado segundo caderno, que é feito de matéria fria e que é rodado logo, tipo 9 horas da noite e tal. E o jornal fica, todo o pessoal de oficina, até 1 hora da manhã, às vezes 2, para rodar o primeiro caderno. E fica um período de 3, 4 horas em que eles estão pagando o pessoal
em que as máquinas estão paradas e, no caso específico, neste período, se rodou o novo jornal. Essa impressão lá na Paraíba fez com que se reduzisse esse custo aí, né? Perfeito, perfeito. E terceirizado, aliás, o que é, quando se questiona muito o jornal impresso, uma das formas que existe de reduzir custos, e isso daí acontece na Europa, em várias cidades, são as centrais de impressão de jornal, em que todos se juntam e os jornais são impressos no mesmo lugar. Apesar de todo esse planejamento, o Novo enfrentou as dificuldades que qualquer veículo impresso tem sofrido atualmente. Alguma coisa ficou de fora desse planejamento, Cassiano? Olha, em primeiro lugar, eu quero protestar veementemente contra o seu preconceito. Não é jornal impresso, veículo impresso. Eu acho que a situação é mais abrangente. Quando você vê uma empresa do porte da Rede Globo fazer a campanha que ele está fazendo hoje, quer dizer, somos mais de 1 milhão, 100 milhões, que para você, não sei o que, alguma coisa nesse sentido, é porque o mundo está numa mudança permanente. A Vênus Platinada também está se adaptando a esse mundo digital. Muito digital, né? Perfeito. Não, é um mundo, eu não tipificaria isso. Mas, dando a resposta ao que você me perguntou, eu acho que a questão do novo jornal provavelmente foi de gestão minha. A minha visão do negócio e a minha visão do jornalismo. Você tem dito que não terceiriza fracasso. Por quê? Porque eu acho que o fracasso, se alguém entender como fracasso, é meu pessoal. E como eu não terceirizo fracasso, se houver algum sucesso ou alguma coisa de positivo, é de quem fracassou. Então, eu acho que o novo jornal foi feito para um leitor com quem eu tinha interatividade e a minha imagem e semelhança. O senhor atribui o fim da versão impressa do novo jornal à internet? Não, absolutamente. O que houve é que o projeto original foi feito um projeto de um meio de comunicação, já pensando muito no digital. Em primeiro lugar, o tablet, na época em que ele foi lançado, estava aparecendo. E uma das ideias que nós tivemos à época era, no primeiro aniversário, fazer uma campanha de assinatura dando um tablet para quem assinasse. Quer dizer, para estimular, inclusive, aquele leitor a ler o jornal no digital. E hoje, por exemplo, há poucos instantes, na hora que você chegou, eu estava concluindo uma assinatura minha, pessoal, no jornal Estado de São Paulo. Tablet. Nessa linha, eu lhe pergunto, o jornal impresso vai acabar, Cassiano? Não acredito. Como, e aí você deu aqueles exemplos todos, você sabia que no Brasil o livro impresso tem 96% do mercado e o livro eletrônico só tem 4%? Dizer, eu acho que... O hábito, a tradição, o ritual de ler um livro ainda permanece. Não, o livro de papel, né? Eu acho que talvez, e isso vai acontecer um dia, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião da ANJ, quando... Associação Nacional de Jornais. Em São Paulo, e um dos caras que foi lá, de livre e espontânea vontade, foi Nizam Guanais, que é um dos maiores nomes da publicidade brasileira. E ele começou a dizer, ele falou e tal, descobriram ele na plateia, e ele começou a dizer coisas. Ele começava a dizer o seguinte: você conhece alguém importante que não lê jornal? Antigamente, você tinha o jornal de todos os dias. Hoje você tem o jornal o dia todo. E aí, paralelamente a isso, tinha sido apresentado um case em que se mostra o seguinte:
A internet é imbatível na velocidade com que a comunicação é feita. Mas... O tempo real, né? O tempo real da internet. Você está fazendo seu programa de rádio pela manhã e quantas vezes você é abordado por ouvintes que lhe dão informação e tal, e que muitas vezes você é obrigado a colocar no ar, muitas vezes sem ter certeza, e por isso é feito normalmente, como você tem um nome a zelar, uma marca, e em respeito ao próprio ouvinte, você tem que dizer que ainda vai averiguar, não sei o quê, mas está sabendo daquilo. Eu acho que o mundo está vivendo cada vez mais para um momento em que, num país da dimensão dos Estados Unidos, em que tem um presidente da República, cujo maior problema que ele está enfrentando são as fake news, eu acho que daqui para frente são problemas que ninguém conviveu, mas que vão ser amplificadas cada vez mais. Modelo de negócios. Você tem dito muito nas entrevistas e nos comentários que faz que a internet é inimiga da internet. E por quê? Exatamente por isso. Porque, e aí eu vou, como eu tenho um prêmio Nobel de literatura que diz, eu vou repetir o que disse o escritor italiano Umberto Eco, morto há pouco tempo. A internet serviu para dar voz a um bando de imbecis. Você concorda com isso? Quem disse foi Humberto Eco. Mas, porque é uma diferença básica de ordem. Quando você começou no jornalismo aqui em Natal, você deve se lembrar que a comunicação naquela época dependia de duas pessoas. Se Luiz Maria Alves acertasse com Zé Gobá o que ia ser notícia no dia seguinte, o que não fosse desaparecia, o fato não acontecia. Hoje, em cada grupo social, você tem quantos formuladores de questão. Agora, aí a gente chega, ninguém sabe quantos formuladores existem, nem sabe quantos fake também existem. Então a questão de credibilidade é o fundamental. Alguém precisa ter uma marca, que você... Muitas vezes, hoje, quem oferece esse selo de qualidade são os veículos impressos. Isso tem sido atestado em pesquisas de opinião. Em várias coisas. Quer dizer, eu tive a oportunidade de avaliar, de ter acesso à pesquisa de avaliação, no caso da morte do governador Eduardo Campos. Naquela eleição presidencial de 2014. 2014, exatamente. É que só se foi acreditar que realmente o avião era de Eduardo Campos, acho que o acidente foi por volta de 8h30 e tal, depois de 11 horas, quando o Estado de São Paulo e a Folha atestaram que ele estava presente, porque mandou um correspondente no Rio de Janeiro ver no aeroporto Santos Dumont quem tinha embarcado, o outro que estava esperando ele e tal, e foi possível dar informação. Então, existem duas coisas. Existe a informação e existe uma outra coisa chamada informação correta. E uma terceira, que provavelmente será a grande deixa para a manutenção do jornalismo e, sobretudo, vai ser difícil dizer impresso ou não impresso, porém, do jornal, que seja em tablet, que seja em iPhone, etc., o que for. É aquele profissional que pode agregar algo à informação. Qual é o desafio do jornal impresso? Eu acho o primeiro desafio do jornal impresso é chegar à juventude. É o primeiro. Embora aqui em Natal nós tenhamos tido até uma certa experiência nesse sentido. Acho que nos anos 80 ou 90, a Tribuna
lançou, naquela época, uma tentativa de chegar aos jovens, que foi a Tribuna Tim. Me parece que, eu me lembro que participava desse projeto, Alexandre Mulatim, que era Tim, no tempo que Mulatim era Tim. Nesta mesma época, o hoje blogueiro Bruno Giovanni lançou um jornal chamado Natal Express. Quer dizer, eram veículos voltados para o público jovem. O primeiro jornal que você leu, o jornal que seu pai comprou. Então, ultimamente que eu digo, é na fase pré-smartphone, o jovem se habituava a ler jornal que o pai comprava. Nos últimos anos, o comprador de jornal, o jovem nunca foi um comprador de jornal, mas era um leitor. E quando ele saía de casa, e quando ele casava, por exemplo, ele levava esse hábito consigo. E hoje, muito provavelmente, eu não vejo uma busca. E como eu tinha falado em duas experiências feitas em Natal, de jornais voltados para esse público, é o que eu estou fazendo. Eu não sei qual é a forma, que se eu soubesse eu estava rico, de se atingir e de se provocar o público jovem. Esse é o grande desafio. E que não é só do jornal, é de qualquer veículo de comunicação. Aproveitando o que você está dizendo, qual dos veículos ou dos setores da comunicação que tem melhor se saído nessa interação com a internet, com esse mundo digital, Cassiano? Eu não acredito que um meio seja adversário do outro. Eu acho que eles se complementam perfeitamente. Agora, converse com uma pessoa, um jovem de 15, 14, 13 anos e veja os hábitos de informação que ele tem. Veja quantos deles veem, por exemplo, televisão comercial ou assinante. Nenhum. Hoje a coisa está muito segmentada, né, Cassiano? Ô, Diógenes, eu tive a oportunidade, em 1994, de participar em Los Angeles de um encontro mundial, naquela época se dizia de TV a cabo. E quando eu soube que, em termos nacionais, o Rio Grande do Norte tinha um exemplo para o Brasil, que é a experiência de Curral, de Ciderley, lá em Curral foi falado em Los Angeles. TV Cides, Cabo, inclusive recentemente ele faleceu. E é uma homenagem a ser prestada. Então, naquela época, se discutia esse encontro mundial e tinha um grupo brasileiro no qual eu me inseri, em que se discutia qual o futuro da TV por assinatura. Então, na época, se discutia, e era sobretudo a tecnologia. Vai ser a pizza, que é aquela antenazinha pequena da Sky, se vai ser o cabo, ou tinha uma outra metodologia. E cada uma buscava um caminho. E nós estamos falando em termos globais. 20 anos depois, alguém duvida disso? E naquela época eu ouvi o seguinte, que o futuro, e famosos teóricos da comunicação disseram uma das poucas coisas que houve consenso, é que o futuro da televisão era segmentação. E teve um cara que disse, para mostrar como era, a que ponto chegaria essa segmentação, o que pareceu um absurdo, é que no futuro existirão televisões, emissoras de programação e de TV que cuidarão apenas de tênis. E um cara disse, não, logo em seguida vão haver programações de televisão que cuidam de tênis só de canhotos. E não adianta rir, porque cada vez mais específico. É a segmentação da segmentação. Hoje, com a amplitude
do YouTube congêneres, cada cantor de sucesso, cada cara desse, tem o seu próprio canal. Cria seu canal, é verdade. Isso... Então nós chegamos, quer dizer, o futuro chegou. Então, na sua avaliação, todos os veículos estão procurando se adaptar nesse mundo digital, Cassiano? É, Diógenes, porque por uma razão muito simples. As coisas estão acontecendo numa velocidade vertiginosa. Nós conversando antes, eu lhe lembrei que quando eu comecei em jornal, a tecnologia usada pelo meu primeiro jornal, que foi a Tribuna do Norte, tinha sido a mesma, praticamente a mesma, lançada por Gutenberg 500 anos antes. E o que aconteceu a partir de então até hoje, deu nisso que você está falando. Você tem o quê? 50 anos, 50 anos. De atividade jornalística, mas as mudanças ocorreram vertiginosamente de 20 anos para cá, né, Cassiano? Sem a menor dúvida. Não, nós temos um marco, eu acho que o grande marco foi a conquista da Lua. É difícil falar, sobretudo para o jovem, o que foi que aconteceu. Que era um mundo dividido politicamente, em que a época da Guerra Fria, em que era um verdadeiro fla-flu entre Estados Unidos e União Soviética, que não existe mais. E o pessoal da União Soviética, que era, vamos dizer, a esquerda comunista da época, dizia que o mundo caminhava para o socialismo. E quem acabou foi a União Soviética, que lançou o primeiro satélite, o Sputnik, lançou o primeiro animal no espaço, que foi a Laika, lançou o primeiro astronauta, que foi Gagarin, e assim sucessivamente. A Rússia, a União Soviética... Liderou por um bom tempo essa corrida espacial. De 57 até 69, sempre na frente. Mas quem chegou primeiro à Lua foi o americano. Armstrong. Neil Armstrong. Então, amigo, nesta época, um dos equipamentos mais sofisticados da tecnologia americana era o que se dizia que era um cérebro eletrônico, que era a forma que se falava em computador, que o astronauta levava na mão. Era uma maleta que ele levava na mão. Hoje, pode observar. Hoje, eu tenho aqui pelo menos milhões de vezes mais memória do que aquele astronauta levou naquela época. Então, isso, e teve uma coisa muito importante, eu acho, que deu no que deu, na situação atual, foi a ausência do Estado. No caso da sociedade americana, foi estimular, em vez de esconder, veja bem, um pequeno detalhe, quanto tempo demorou para os grandes grupos que tinham o cartel da fotografia para não permitir a foto digital? Qual foi deles? Uma década aí. A Kodak, por exemplo, já tinha Fuji, tecnologia. Agfa, pelo menos essas três, Kodak, Fuji. Tinha uma tecnologia, mas esconderam com medo. Porque iam perder no mercado. Quer dizer, para fazer uma fotografia, você comprava um filme, esse filme ia ter de ser revelado. Para revelar o filme, o cara tinha de dar um banho, etc. Para ser uma fotografia que você bate hoje, vê hoje e manda imediatamente para qualquer lugar. Então, como o Estado não atrapalhou o progresso, aconteceram todas essas coisas. Há uma quadrinha popular, Cassiano, que caiu em desuso, pelo menos aqui em Natal. Natal, cada esquina um poeta, cada rua um jornal. Corrigindo. Rio Grande do Norte, capital Natal. Em cada esquina um poeta, em cada um jornal. Eu já li resumidamente, mas caiu em desuso, né, Cassiano? Isso lhe entristece não ter, por exemplo, redações organizadas? Porque a partir de uma redação você tem uma coisa orgânica, um trabalho sério, qualificado da notícia, né? Eu espero, eu torço para que novas formas aconteçam. Alguém vai ganhar essa parada quem tiver competência de sintonizar com o que está acontecendo. Até porque a grande lição de comunicação atual para mim, depois de mais de 50 anos rodando bolsinha,
é o seguinte: o importante não é o que o comunicador quer dizer, é como essa comunicação é entendida. Vai ganhar a parada quem encontrar um meio de comunicar alguma coisa, no caso do jornal, sobretudo, uma ideia, e que tenha parceiros interessados em receber essa mensagem. Jornalismo custa caro. O que me preocupa hoje, você sabe que eu me criei, iniciei na profissão num ambiente de redação. É exatamente isso. O custo hoje de uma redação é muito alto e eu não vejo um modelo de negócios hoje, principalmente no digital, que banque isto. O que é que você vislumbra para o futuro do jornalismo do Rio Grande do Norte? Diógenes, se eu soubesse, eu estava rico. Mas vi essa semana alguma coisa que me deixou extremamente feliz. Foi um telejornal da Globo citando como fonte o blog de Josias de Souza, para dar uma notícia nacional. Um dos grandes jornalistas do país, repórter da Folha, político, e que virou um grande blogueiro no país hoje. Que ficou aparentemente desempregado e que com o blog, quer dizer, ninguém substitui o jornalista. Se vai ser impresso, se vai ser digital, se vai ser o que for, existe alguma coisa que é o know-how e o acúmulo de conhecimento e a capacidade de comunicar de cada um. Esse modelo de negócio não tem. É possível que esteja surgindo. Que você vê desse time, dessa geração, quantos estão, por exemplo, no mundo digital. Noblar, no período que ficou sem jornal, o Josias, Rinaldo Azevedo, que faz uma lenha, hoje praticamente sozinho. Existem grifes. Evidentemente que, aparentemente, todos estão numa vala comum, mas é uma grande diferença. Mas nem só de grife vive o jornalismo, né? Também tem Cassiano. isso. E como alguém vai chegar a ser uma grife? E se tratando de um novo jornal, só para encerrar, valeu a pena? Sem dúvida. Eu repetiria tudo que foi feito, inclusive nos vários erros. Cassiano, eu queria agradecer a entrevista, parabenizar você, a sua equipe, que fizeram ao longo de quase 8 anos o novo jornal. Eu, como leitor, me senti muito satisfeito com o que vi nas páginas do novo jornal. Obrigado pela entrevista. Obrigado a você por me dar a oportunidade de falar para o seu público e, sobretudo, de lembrar talvez a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. Pois é, o novo que continua na versão digital. Obrigado.